Os séculos XIX e XX marcaram a história do Brasil. No Nordeste brasileiro surgia um dos maiores movimentos do país. Movimento este que desafiou o coronelismo e a República com a necessidade de se fazer justiça com as próprias mãos. Surgia no sertão nordestino o cangaço. Foi aqui que em 1879, Jesuíno Brilhante, o primeiro dos grandes cangaceiros, deu seu último suspiro. Estamos às margens dos Riachos dos Porcos e este local, que entra para a história como Serrote das Tropas, é o palco derradeiro de Jesuíno Brilhante. Jesuíno Alves de Melo Calado, do sítio Tuiuiu, Patu RN, nasce no ano de 1844 e entra para o cangaço devido rixas com a família dos Limões, protegidos da família Lobo do Camucá. São 9 anos de grandes feitos, de grandes brigas com o poder público e com a família Limão. E no ano de 1879, mais ou menos no dia 20 de novembro, aqui, nesse local, Preto Limão, o seu último inimigo, o seu primeiro e último inimigo, vale frisar, põe fim na vida do cangaceiro, que entra para a história como o cangaceiro romântico. Acompanhava Jesuíno Brilhante naquele 20 de novembro os seus irmãos, João Filho e Lucas, e mais 3 ou 4 cangaceiros. E muito afoito, toma a frente do bando e quando vai passando nessas imediações, é surpreendido por um tiro certeiro do cabo Preto Limão. Põe fim na briga entre Brilhantes e Limões, na briga entre cangaço e força pública. Mas os ricos se juntaram com o governo da nação, lhe botam emboscada e ele morre à traição. Mas o povo não esquece, sonha com ele e o sertão. Foi assim que o poeta imortalizou o derradeiro ato do cangaceiro Jesuíno Brilhante. Jesuíno é alvejado aqui no serrote que passa para a história como Serrote das Tropas, mas é enterrado por seu irmão numa localidade mais à frente denominada Palha. Dias depois, um médico, amigo da família, da cidade de Mossoró, Rio Grande do Norte, vem, recolhe os restos mortais, principalmente a cabeça, e leva para a cidade de Mossoró, onde ficou exposta no colégio diocesano durante muito tempo. Depois, o crânio de Jesuíno é doado para o acervo de Juliano Moreira, médico psiquiatra muito conhecido no Brasil inteiro, e lá ficou até os dias de hoje, quando não se tem paradeiro dos restos mortais do primeiro grande cangaceiro da história. Aqui na cadeia pública de Pombal, aconteceu a invasão do grupo de cangaceiros liderado por Jesuíno Brilhante, que tinha como objetivo o resgate de seu irmão Lucas. Nós estamos aqui no interior da cadeia de Pombal, a antiga cadeia de Pombal, que ela já foi desativada na década de 1970 e hoje é um museu, né? Essa cadeia foi construída em meados do século XIX, em 1848 foi iniciada a construção. E a passagem de Jesuíno por aqui é porque a mãe de Jesuíno Brilhante era daqui de Pombal, né? E eles moravam em Patu, né? Inclusive foi lá que Jesuíno nasceu. E depois que aconteceu uma desavença com a família Limão, a família veio para aqui, para Pombal. E depois mais que o irmão de Jesuíno, Lucas, assassinou um dos Limão, né? Que tentou surrá-lo. Isso foi em Catral do Rocha. E depois esse Lucas foi preso e transferido para aqui, para Pombal, né? Que era a cadeia mais segura que existia no sertão. Aqui existia preso de toda a região, de Souza, de Cajazeiras, de Itaporanga, que na época se chamava Misericórdia, de Patos, né? De toda essa região. Quando tinha um preso mais perigoso, eles mandavam para cá. E foi o que aconteceu com Lucas. E quando esse
o Lucas foi preso, veio juntamente com o Manuel Pajeú. Quer dizer, no caso eram 2 que estavam presos aqui. E na madrugada, né, do dia 19 de fevereiro de 1874, portanto, 150 anos, né, há 150 anos, esse pessoal, o jesuíno veio soltar esse pessoal, resgatar esses presos, né, na madrugada de 19 de fevereiro de 1874. Para a gente contar direitinho como se deu esse fato, a gente precisa voltar um pouco no tempo, 10 anos mais ou menos. Entre 1864 e 1870, aconteceu a Guerra do Paraguai. Né? Estava acontecendo a Guerra do Paraguai. A Guarda Nacional, né, no caso ligado a Dom Pedro II, ele estava recolhendo à força, forçosamente, né, as pessoas para participar da guerra. E muita gente se escondia. Né? Aí aconteceu que tinha um senhor, um ex-escravo, que ele foi se esconder em Capel do Rocha. Só que o delegado daqui, ele na época, ele sabia onde esse cara estava. Quando o pessoal veio pegar as pessoas para a guerra, entregou, disse onde ele estava. E foi lá junto e prendeu ele e botou ele para a guerra. Né? Era um senhor, essa pessoa, era um ex-escravo, já estava liberto, né? E ele ficou revoltado, porque ele foi levado, como se diz, compulsoriamente, né? Levado à força para a guerra. E ele disse que um dia se vingava, né? E foi. Ninguém sabe por quê, ele alegou, chegou, e pouco tempo depois ele voltou, retornou aqui, né? Para Pombal, dizendo que foi dispensado porque estava doente. E ficou por aqui e andava comentando que ia se vingar do ex-delegado, que na época já era ex-delegado, que tinha entregado ele, que era um fazendeiro muito rico, dono da fazenda Vaza Comprida. E ele tinha inimizado com esse, era adversário político, né, com esse proprietário dessa fazenda, né, o que eu falei, o Francisco de Oliveira Freitas. Então, quando ele soube que o rapaz, o senhor, o ex-escravo, queria se vingar, chamou ele para morar na propriedade dele. Já para se aproveitar, né? Fazer a vingança através dele. Aí, ele era dono da fazenda São Benedito. E esse rapaz veio, e até que um dia, uma noite, melhor dizendo, no início da noite, em torno de 7 horas, houve um atentado, né, na noite, e foi exatamente esse escravo foi lá atentar contra a vida desse senhor. Ninguém viu, mas quando o primeiro suspeito foi ele, a polícia foi lá e encontrou ainda a arma escondida e ele foi preso. Esse cara foi preso. Quando esse cara foi preso, ele alegou que tinha sido ele, né? Muita gente achava que tinha sido o João, como de fato tinha sido, porque ele já tinha inimizado com o Francisco, o João Dantas. Mas ele assumiu a responsabilidade e foi condenado a 20 anos de cadeia. Ele foi condenado a 20 anos de cadeia e sob a promessa de João, de não entregar ele, sob a promessa de que ia lutar para soltá-lo. E assim João fez. Primeiramente, o João Dantas arranjou uma testemunha de que não tinha sido ele, essa testemunha se auto-acusou, dizendo que tinha sido ele, né? Mas quando foi na hora da oitiva, quando foi ouvido, o próprio capitão Francisco, que tinha sofrido atentado, fez umas perguntas a ele não soube responder, não sabia nem que hora tinha sido, nem alguns detalhes que não. Ele disse, não, isso aí é combinado. Resultado, arquivaram novamente o processo e o cara ficou pagando os 20 anos. Quando aconteceu essa questão do Lucas ser transferido para Pombal, a gente já está 4 anos na frente, né? Em 1874, né? Quando aconteceu do Lucas vir para aqui para Pombal, aí foi outra vez João achou ali, o João Dantas achou ali uma oportunidade de soltar o preso dele que estava aqui cumprindo pena. Aí procurou jesuíno. Nessa época, a família de jesuíno já morava aqui em Pombal. Depois dessa questão com os irmãos, compraram uma propriedade aqui, a propriedade Boa Vista, e eles vieram morar aqui em Pombal. E quando ele combinou, disse, olha o seguinte,
pode deixar que eu facilite tudo. Ele era o capitão da Guarda Nacional, mas só que ele tinha uma intriga com o delegado, o responsável pela cadeia. Era do outro grupo político. Mas não se preocupe, ele dizia na Jesuína, né? Não se preocupe que eu resolvo isso. Aí o que aconteceu? Ele pegou um homem dele, um alferes, que ele era comandante da Guarda Nacional, né? E aí ele pegou um alferes da extrema confiança dele, o João pegou, né? E combinou. Ele passou um desaparecido, o alferes, dizendo que tinha sido chamado da capital da província porque tinha sido promovido, né? E esse cara ninguém sabia, ele encheu, né, esse boato, né, que ele tinha. De repente o alferes aparece aqui novamente, dizendo que tinha sido promovido e chegou com a portaria do secretário de segurança, né, o comandante-geral da Guarda Nacional, né, e dizendo que tinha sido promovido e tinha sido nomeado delegado, exatamente para tirar da estrada aquele delegado que era inimigo de João, né, para facilitar tudo. Nesse ínter, o próprio delegado, esse delegado anterior, ele tinha pedido reforço, exatamente porque o irmão de Jesuíno estava preso aqui, com o Manuel, né, e eles eram muito perigosos e tinham um grupo muito bem organizado lá no Rio Grande do Norte. E podia vir resgatar, eles mandaram reforço para cá, né. Não tinha como entrar, porque estava muito reforçado, e a cadeia era segurança. A única maneira de sair dessa cadeia era pelas portas, né? Você vê que aqui é uma fortaleza. Então, ele estava muito reforçado. Quando ele nomeou esse delegado, esse cara chegou com a portaria, dizendo que é delegado, imediatamente o delegado, né, com a portaria do secretário, entregou o cargo a ele, né? Depois soube-se que essa portaria era falsa, né? Eles mesmo fabricaram na propriedade do... Lá aqui, naquela época, a comunicação era muito difícil. Daqui que soubesse, né? O chefe de polícia, o que a gente chama de secretário de segurança lá, na capital, né? Nossa Senhora das Neves, na época se chamava, né? Atual João Pessoa. Então, esse cara assumiu, né, a delegacia. Quando ele assumiu a delegacia, que ele estava reforçado com aquele reforço, ele imediatamente disse que não existia necessidade de haver esse reforço todo. Mandou recolher todo mundo. Pode ir para casa, que aqui não se preocupe não. Exatamente foi no dia, nessa madrugada que Jesuíno chegou com o grupo. Você vê que estava tudo facilitado. Ele chegou aqui, abriu, tirou os dois que interessavam a ele e esse que interessava a João Dantas, né? E, além desse, mais 40 pessoas. 40 presos. Foram, ao total, 43 presos que fugiram naquela madrugada. Eles dispararam um tiro na saída. Eu acho que para não evitar que fosse perseguido, era muito comum os cangaceiros fazer isso, sair atirando, fazendo... Eles entraram em silêncio, dizem até que entraram cantando a música da época, né, Corujinha, mas não se tem prova não. Aí, aqui correu a maior facilidade do mundo, não houve ferimento em ninguém, sabe? Ninguém foi ferido, eles entraram com a facilidade, né? Abriram a porta, os poucos que fizeram aqui, né, o carcereiro abriu diante daquele pessoal, né? Tudo armado, teve que abrir mesmo. No outro dia, teve muita repercussão a nível nacional, inclusive foi discurso lá no Congresso, né, na época, na Câmara Alta que chamava, e o próprio João Dantas, ele achou que quem tinha feito isso, que tinha divulgado nacionalmente, para ter essa repercussão toda, tinha sido um professor daqui, o professor Rupes-Alba. Ele era professor nessa rua principal de Pombal, de família tradicional, inclusive uma filha do próprio João era afilhada do pai dele. Você vê que era bem próximo, né? E ele mandou assassinar esse cara, cerca de 8 dias depois, quando teve essa repercussão toda, né? Mas abriram o processo, decretaram a prisão dele, ele fugiu e foi para Patu. Lá ele tinha propriedade, lá vocês encontram ainda resto da casa que ele residiu, né? Em 1922, o grupo liderado pelos cangaceiros Ulisses Liberato e Senhor Pereira
cometeu o maior assalto da história do cangaço. No dia 26 de fevereiro de 1922, aqui na Casa Grande da Fazenda Dois Riachos, na época pertencia ao Coronel Valdivino Lobo Ferreira Maia, um grupo de cangaceiros, liderado por Senhor Pereira e Ulisses Liberato, atacou essa casa com mais de 40 homens. Segundo o relato de Valdivino Benício Maia, que foi entrevistado por Zezito Maia, ele diz que um dos cangaceiros se aproximou das pessoas que estavam presentes na casa, que eram apenas mulheres e crianças, disse que nada de mal aconteceria com eles, contanto que ninguém atrapalhasse. Sem saber explicar, de uma hora para outra surgiu um cangaceiro com um machado. Com esse machado ele conseguiu arrombar a porta do escritório do Coronel Valdivino Lobo, onde se encontrava o grande tesouro. Eles pegaram esses sacos onde estava o ouro e as joias e despejaram aqui nessa calçada. Era muito ouro, tanto ouro que eles chegaram a colocar pulseiras nos animais, nas mãos dos animais, nos piadores que chamam. Um cangaceiro pegou esse mesmo machado e quebrou todos os móveis da casa, a machadadas. Após eles fazerem o saque aqui na casa do Coronel Valdivino Lobo, eles partiram e passaram na Fazenda Arruda, que era de Rochael Maia na época. Também levaram o que acharam de valor. Da Fazenda Arruda foram para a Fazenda Curralinho, que pertencia a Adolfo Maia, e também furtaram dinheiro e joias. De lá ainda passaram em outras fazendas, mas seguiram para o estado do Ceará, para a localidade do Barro, onde foram prestar contas com o coiteiro e mentor intelectual desse assalto, o Major Zé Inácio do Barro. Após esse saque, a história do cangaço mudou. Lampião, Virgulino Ferreira da Silva, fazia parte do grupo de Ulisses Liberato, no caso de Senhor Pereira, era comandado por Senhor Pereira, estava presente na ocasião em que saquearam essa casa, e após esse saque, alguns meses depois, Senhor Pereira se achou com condições de fugir e foi para o estado de Goiás, passando o comando do seu grupo para Lampião. A partir desse momento, começava a era lampiônica no cangaço. Foi aqui na cidade de Souza, no ano de 1924, que o bando de Lampião e Chico Pereira invadiram a cidade e cometeram diversos crimes contra a população e autoridades locais, deixando um grande marco na história da cidade de Souza. Falar da invasão do ataque do bando Lampião aqui em Souza é um capítulo à parte na história da Paraíba. Primeiramente que Souza, na década de 20, ela já era uma cidade formada, já era uma cidade com um banco, já tinha aos arredores da Igreja da Matriz, tinha já essa formação aqui da Igreja do Bom Jesus. Então Souza já era uma cidade formada, já era uma cidade moderna, para aquela época de 1924. Então, tudo começa devido a brigas políticas. A política tem que entrar no meio sempre. Então, quando o Denox destituiu as terras que pertenciam a Coronel João Rocha em São Gonçalo para a construção do açude, foram formados na vila de Nazarezinho e na cidade de Souza barracões. E um dos donos desse barracão era o próprio Coronel Zé Rocha e Coronel João Pereira de Nazarezinho, que é, por sinal, o pai de Chico Pereira. Nesse meio tempo, houve um ataque em Nazarezinho, em outro barracão de João Pereira, do Coronel João Pereira, em 1922. Nesse ataque, 4 sujeitos atiraram em Coronel João Pereira e esse, no seu leito de morte, pediu para o seu filho Chico não vingar a morte do pai. Otávio Mariz era um homem de grande influência política em Souza e ele tinha um inimigo
muito comum, que era Chico Lopes. Chico Lopes era um amigo extremo de Chico Pereira, que era um cangaceiro. E por causa da morte do pai, que ele acabou vingando, porque a justiça não queria prender o assassino de seu pai, ele tenha se tornado um cangaceiro, entre aspas. A gente chama de um cangaceiro diferente, porque eu não poderia considerar Chico um cangaceiro normal, porque ele dormia na casa dos seus pais, ele não usava as vestes do cangaço, não usava o chapéu de cano quebrado, ele usava somente o punhal às armas, né? Então, nesse meio tempo, em um dia de feira, em Sousa, Otávio Mariz encontrou Chico Lopes e deu uma lapada de chicote em Chico Lopes. Depois dessa lapada, Chico foi pedir ajuda a Lampião. Lampião, naquela época, era muito amigo de Marcolino Pereira Diniz. E Marcolino, por ocasião, queria pegar umas planilhas que tinha em um barracão em Cajazeiras. E nesse barracão, os irmãos de Lampião naquele tempo estava ferido no pé. Ele estava descansando na Serra do Pau Ferrado, nas redondezas de Princesa Isabel, que era outro reduto de Lampião, Coronel Zé Pereira, de Princesa, que é conhecidíssimo na história do cangaço. E nessa época, Marcolino tinha pedido a Lampião para vir invadir Cajazeiras, para pegar essas precatórias do seu barracão. Só que como Lampião estava ferido no pé, aproveitando esse encontro de Chico Lopes, que foi surrado por Otávio, ele simplesmente disse a Marcolino, Lampião, disse a Marcolino que não conseguia vir porque estava ferido. Só que Antônio Ferreira, o irmão mais velho, o irmão mais velho de Lampião, disse a Marcolino disse a Lampião que dava para ir, ele conseguia ir, e juntou um bando para atacar Sousa, para ter Sousa como o seu ataque, depois Cajazeiras. É tanto que tem uma célebre frase que diz: Sousa fica no caminho de Cajazeiras, dá para ir nos dois cantos, nos dois locais. E foi o que aconteceu. No dia 27 de julho de 1924, os cangaceiros cortaram a linha do telégrafo, isso era 4 horas da manhã, e invadiram Sousa. Uma invasão, não houve em Sousa nenhuma morte, mas em compensação roubos e estupros foram imensos. Há uma história que ficou nas páginas da localidade de Sousa, que é a história do juiz. Contam a literatura, as línguas de Sousa, que Paizinho, que era cangaceiro de Chico Pereira, ele tinha sido preso. E já tinha passado anos e anos na prisão e fugiu da prisão e queria se vingar do juiz de direito. Sabia onde o juiz mora, onde o juiz morava, na verdade, e no dia do ataque ele foi até a casa do juiz. Chegando lá, ele tirou o juiz de cirola, colocou de 4 no chão da rua e subiu em cima dele. Fez o juiz de cavalo. Quando ele não queria fazer mais o juiz de cavalo, ele atirava no chão e dizia: seu juiz, o senhor sabe dançar? E dava um tiro. Seu juiz, o senhor não é nada. Aí dava tiros no chão. Humilhou de tal forma o juiz, de um jeito tão bárbaro como faziam. Nesse ataque, o bando de Lampião levou 120 mil contos de réis.
Para aquela época era uma fortuna. É tanto que um dos embates de Lampião com Zé Pereira foi porque Lampião deixou uma parte do dinheiro que roubou daqui na casa de Zé Pereira e Zé Pereira provou o contrário. Então Lampião cortou sua relação com Coronel Zé Pereira de Princesa, certo? Souza, depois que os cangaceiros fizeram o que queriam aqui em Souza, roubaram os instrumentos da banda de música, saíram tocando por ruas conhecidas daqui de Souza, aos arredores da Praça da Matriz. Logo depois que eles foram embora, que eles deixaram Souza, chegaram tropas da capital, de Pombal, de Patos. Souza fervilhava de soldados. Queriam invadir o Jacu, que era a fazenda de Chico Pereira. Só que Otávio Mariz, que era a liderança política mais influente, interveio e disse: se Chico Pereira vier de novo, a gente briga, mas pro Jacu eu não vou não. Não quero mais ver tanta miséria.